Fala pessoal, voltando aqui novamente para a gente agora falar sobre os gatilhos que são potencializadores do nosso estresse. Falamos num outro encontro, num outro vídeo sobre os gatilhos que são potencializadores da nossa ansiedade. Se você ainda não assistiu, aproveita, assiste. Mas vamos lá. Vamos aqui então para falar de estresse. Vamos lá? Estresse nada mais é do que um alerta do nosso corpo, da nossa mente, que a gente está fora de equilíbrio. Ponto. E é isso. E lembre-se mais uma coisa. Aqui a gente vai falar de coisas práticas, que de fato acontecem no nosso dia a dia, que apoia a gente a diminuir a frequência, a intensidade, a duração e até os gatilhos que são potencializadores do nosso estado, nesse caso, do estresse. Beleza? Eu trouxe aqui para vocês alguns gatilhos, alguns mais fáceis de assimilar e outros um pouco mais desafiadores, mas que acontecem com uma enorme frequência. Primeiro deles, o sono. O sono é um gatilho do nosso estresse. Por qual motivo? Quando eu estou com sono, quer dizer que meu corpo necessita. Gente, de forma prática, eu não vou me aprofundar em teorias. Praticidade. Quando eu estou com sono, é porque o meu corpo precisa descansar. E se eu não ajo em prol disso, ou seja, se eu não vou eu faço o movimento de descansar, o que acontece? Meu corpo e minha mente entra em estresse, ou seja, ele te alerta, você está com sono, você está em desequilíbrio, vai dormir. E com isso podem gerar algumas ações, alguns comportamentos, que isso nós vamos falar em algum outro momento. Aqui é tomada de consciência sobre gatilhos. Fome. Dei esse exemplo lá no começo, no vídeo onde eu falo que de fato é o estresse. Então, se eu estou com fome, eu tenho certeza que você conhece alguém, pensa aí, em alguém que quando está com fome fica estressado. E aí passa a ter um comportamento às vezes mais inquieto, às vezes mais com uma certa irritabilidade, com um certo agito. Essas são as consequências, mas as consequências por causa da fome. O teu corpo está gritando, querendo o quê? Alimento, energia. Então ele te alerta e aí acontecem alguns movimentos. Leve por enquanto, né? Falando de sono, falando de fome, mas olha só. Trabalho, rotina de trabalho. Um trabalho exaustivo, por exemplo. Lembra que eu dei o exemplo da máquina? Uma máquina que é colocada para trabalhar em exaustão, ou seja, turno após turno, o que gera nela? Estresse. Aí começa a quebrar parafuso, soltar óleo, fazer o produto de forma inadequada. Nós funcionamos da mesma forma. Apesar de não sermos uma máquina, né, no sentido literal, nós somos sim uma máquina humana que exige alimento, sono e descanso. Então, dependendo da forma como eu levo a minha rotina de trabalho, Felipe, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer e tudo mais, ok, mas tudo depende da forma como você se coloca neste trabalho, nessa rotina. Existem estratégias, ferramentas, recursos para apoiar adiante de um desafio, ou seja, de um tempo necessário e de comprometimento com o trabalho, a gente consegue regular esse estresse para que a gente diminua a frequência, intensidade e duração. Vou falar sobre isso muitas vezes. Mas isso a gente vai falar ao longo dos nossos encontros. Hoje nós estamos falando sobre gatilhos. Coleguinhas de trabalho. Esses serzinhos maravilhosos que são geradores do nosso estresse. Qual motivo? Por N fatores. Mas na prática, às vezes eu escuto uma coisa que eu não queria escutar, às vezes o outro faz algo que para mim, eu acredito que não faça sentido, não é certo, ou que teria que fazer de uma forma diferente, e aí eu fico estressado, porque na minha mente eu percebo que o movimento do outro, a ação do outro, me coloca em desequilíbrio, ou com as minhas crenças, os meus valores, as minhas habilidades. Mas calma, vamos por partes. Vamos entender o seguinte, sim, coleguinhas de trabalho são excelentes gatilhos de estresse. E olha só, se você tiver agora todo pomposo, toda pomposa, é verdade, tem coleguinhas assim, tenha certeza de uma coisa, você também
com certeza é um gatilho de estresse para o seu coleguinha. Ou você é o Buda? Tenho certeza que não. Mas vamos lá. E obstáculos. Lembrando que aqui são alguns gatilhos. Existem outros gatilhos. Lembrando que, se você pensar em mais algum que te gera estresse, deixa aqui nos comentários. Quando eu estou dizendo obstáculo, o que eu quero dizer com isso? Eu estou diante de um obstáculo. Eu estou diante, por exemplo, de um buraco. Vamos lá, de uma forma mais literal. Estou diante de um buraco enorme, que vai exigir que eu pegue distância, que eu me alimente de uma energia, de uma força, para que eu tenha impulso e consiga pular esse obstáculo. Isso está gerando em mim o quê? Um desequilíbrio, que eu vou ter que usar mais energia, eu vou ter que fazer movimentos, eu vou ter que fazer ações que vão ser necessárias para superar esse obstáculo. Mas Felipe, então eu não pulo esse buraco? Eu continuo onde eu estou? Não. Tudo depende da forma como eu vou pular esse buraco, como eu vou lidar com esse obstáculo. Dependendo de como eu lidar com ele, ele pode ser de fato um gerador de estresse ou apenas um obstáculo onde, através de recursos, através de conhecimento, através de ferramenta e através de tomada de consciência, eu olho, beleza, esse obstáculo existe e eu vou fazer de uma forma XYZ. Mas enfim, estamos falando hoje só sobre gatilhos. Então, sono, fome, trabalho, colega de trabalho, obstáculos são alguns gatilhos que podem potencializar o nosso estresse. E, gente, estresse não é estar raivosinho, irritávelzinho, bravinho. Não tem nada a ver com isso. Isso sim, pode ser sintomas do seu estresse, mas o estresse, como eu disse, é apenas um alerta do nosso corpo que estamos em desequilíbrio, seja mental ou físico. Beleza? Vamos para a próxima. Tenho certeza que com essas tomadas de consciência nós vamos começar a abrir ainda mais a nossa mente. Aproveita, deixa seu comentário, compartilha, dê like, sei lá, joga esse vídeo para o mundo se tudo isso estiver fazendo sentido para você. Beleza? Porque para mim faz muito sentido e para o momento atual que nós estamos vivendo, mais ainda. Beleza? Forte abraço e vamos para a próxima. Valeu!